E aí, meus amigos estrategistas, estamos aqui para mais uma aula sobre pensamento estratégico. Eu sou o professor Vitor Pio, ensino gestão do conhecimento na pós-graduação, sou especialista em gestão estratégica e nesse vídeo aqui ele é muito especial, porque esse tipo de estratégia que nós vamos abordar aqui hoje, ela é muito indicada se você é uma pessoa que ainda é desconhecida no seu mercado e você gostaria de ter um pouco mais de visibilidade. Se você é uma pessoa que não tem dinheiro para investir em publicidade, seja lá se você tiver uma pequena empresa ou até mesmo se você quer investir em publicidade mesmo na sua carreira como profissional, né? Enfim, essa é uma estratégia indicada para os pequenos, para quem está começando principalmente e precisa de um resultado muito bom investindo pouco dinheiro. E essa estratégia é conhecida como estratégia de guerrilha. Eu vou mostrar para você aqui a aplicação dessa estratégia em diversos contextos, né? Vou mostrar aqui uma série de exemplos, mas ela é utilizada principalmente no marketing. E ela, inclusive, passa a ser conhecida quando a gente fala de marketing, né? Como marketing de guerrilha, tá bom? Então a gente vai ver muitos exemplos interessantes aqui e eu vou depois passar aqui para você as principais características que você deve levar em consideração para conseguir colocar em prática esse tipo de estratégia, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para você o primeiro exemplo de estratégia de guerrilha, que não é um exemplo, digamos, né? Volta para cá, olhar para mim aqui, ó. Não é um exemplo tão positivo, mas é muito útil para fins didáticos. Por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui. E esse exemplo é o seguinte, tá? É o exemplo do terrorismo, a ação de grupos terroristas, né? Você já deve ter escutado falar de pequenos grupos guerrilheiros e o Osama Bin Laden, né, junto com a Al-Qaeda, né, utilizou muito esse tipo de estratégia, que é a estratégia de guerrilha. E como é que funciona? Olha só, você tem um exército que é muito inferior ao seu adversário. No caso, o exército afegão ali, né, terrorista afegão contra o exército americano. Não dá para comparar em termos de poderio militar. Então não faz no mínimo sentido você enfrentar esse exército de frente. Imagine aí que o Bin Laden pegasse um navio e descesse lá nos Estados Unidos com seus soldados tentando bater de frente lá com a Marinha Americana. Isso nunca ia funcionar. Então, o que é que a estratégia de guerrilha propõe, né? Que você faça pequenos ataques, pequenos movimentos estratégicos, gastando pouco, né? Você não precisa de muita tecnologia, de muito investimento. Muitas vezes, o Osama Bin Laden, olha aqui a imagem, o Osama Bin Laden usava essa tática de carro-bomba, de homem-bomba. Veja que isso é um ataque isolado, com custo pequeno, mesmo que perca uma vida humana. Não estou aqui falando da questão ética, ok? Claro que a vida humana tem um custo muito alto, então você me deu uma licença nesse aspecto, mas eu estou falando em termos da quantidade de pessoas que ele perdia do exército dele. Ao contrário, quando a gente compara, né, ao contrário, se ele fosse enfrentar o exército americano de frente, ele teria muito mais baixas. E esse tipo de estratégia de guerrilha aplicado pelos grupos terroristas é tão poderoso que aí eu não sei se você lembra de um movimento recente que aconteceu lá na Inglaterra chamado de Brexit. O que é esse Brexit? Foi um movimento onde as pessoas defendiam que a Inglaterra saísse da União Europeia e acabou se concretizando, né? E por que as pessoas estavam querendo isso? Justamente porque as pessoas falavam: olha, a gente precisa fechar nossas fronteiras para esses imigrantes que se dizem aqui refugiados, mas que no final das contas podem ser terroristas disfarçados, né? Então houve uma polêmica na Inglaterra dizendo que isso era xenofobia, outros dizendo que era necessário. Nesse momento, os grupos de direita ganharam muita visibilidade na Inglaterra, porque os grupos de direita sempre são mais radicais, né? Geralmente com a imigração, e foi assim que a Inglaterra saiu do bloco europeu, né, da União Europeia, justamente por causa de pequenos ataques que o Estado Islâmico, não era mais Osama Bin Laden, tá? Que o Estado Islâmico estava promovendo. Então era um carro-bomba ali, era um homem-bomba ali, era um atirador ali. Vejam que eram pequenos ataques, mas esses ataques tiveram alto impacto e ganharam proporções muito grandes. Então essa é a característica da estratégia de guerrilha. Eu posso te dar outro exemplo, dois grandes exemplos, né? E sempre envolvendo os Estados Unidos. O primeiro exemplo é justamente a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã talvez seja o maior exemplo de estratégia de guerrilha aplicada na área militar.
Os americanos invadiram o Vietnã, mas os vietnamitas, né, que ficaram conhecidos como os Vietcongs, eles conheciam muito mais o terreno, então eles se escondiam e apareciam de forma muito furtiva, fazendo pequenos ataques em pequenos blocos de exércitos americanos, né? Então eles reduziam o terreno, se escondiam em árvores e faziam esses pequenos ataques e aos poucos iam desmoralizando as tropas americanas, o governo americano. Começam a aparecer as notícias lá nos Estados Unidos, o governo começa a ficar sem apoio da população, a guerra começa a ficar desgastada justamente por causa de pequenos ataques. Então a estratégia de guerrilha, ela se baseia, né? Ela é desenhada, baseada em micromovimentos estratégicos, entendeu? E pode ser um único micromovimento, como a gente vai ver aqui agora, quando essa estratégia é aplicada no marketing. Olha só que bacana isso aqui, eu vou trazer vários exemplos a partir daqui da estratégia de guerrilha aplicada no marketing, é o marketing de guerrilha, tá? A KitKat pegou vários locais de uma cidade, né, que várias pessoas acessavam, né, e transformou o banco, aquele banquinho tradicional, né, de locais públicos, teve a ideia de pintar de marrom e fazer ali uma pintura da embalagem do Kit Kat, parecendo que era um chocolate aberto. Então isso começa a chamar a atenção das pessoas, as pessoas começam a tirar foto, as pessoas começam a postar nas redes sociais, e o impacto, né, digamos, o alcance dessa campanha acaba sendo muito maior comparado ao que eles gastaram. Gasta pouco para fazer isso aí, pelo menos para a Kit Kat, né? Então, o alcance às vezes até começa a sair nas mídias tradicionais, começam a comentar o burburinho, né, que está gerando por causa de uma iniciativa como essa aqui. Olha esse outro exemplo, a McDonald's, uma vez, né, pintou a faixa de pedestre como se fossem as batatas fritas, né, o logo da McDonald's ali, e como se fossem as batatas fritas. E por que essa estratégia aí chamou tanta atenção das pessoas? Porque é algo que surpreendeu as pessoas, saem do comum. Então imagina que você está indo para o seu escritório, né? Você passa ali por uma faixa de pedestre pintada ali com essa arte aí do McDonald's e você já comenta no seu escritório, pô, velho, eu passei por uma faixa de pedestre ali diferente, o McDonald's pintou ali, chamou a atenção, então o seu colega já vai querer ver. Então, muitas vezes você já tirou a foto, já postou na rede social, e uma ação muito barata aí para o McDonald's, talvez uma licença aí que tenha preciso ser paga para a prefeitura, e mais a tinta que é muito barato, tá? Então, olha esse outro exemplo. Esse aqui é sensacional. A Nivea, em determinado evento, né, que aconteceu, eles colocaram esse sofá aqui para dizer, né, para comparar sem Nivea, que é a questão da celulite ali, né, que é aquelas bolinhas ali no sofá, e com Nivea. Então eles pagaram um estofador, falou, cara, eu quero que você faça esse efeito aqui somente em metade do sofá. É possível? É possível. Gastou uma besteira comparado com o que a Nivea gastaria, por exemplo. Eu quero que você entenda isso aqui, tá? Se a Nivea fosse atingir o mesmo número de pessoas que ela conseguiu com essa ação, se ela fosse pelas mídias tradicionais, pagar o preço mesmo, né, que as redes de televisão cobram, né, que as emissoras de televisão cobram, a Nivea ia gastar muito mais. Então ela conseguiu atingir muito mais pessoas, gerando burburinho com essa ideia, tá? Que custou muito barato. Tem mais exemplo aqui, esse aqui eu gosto muito, é muito falado também, que é justamente essa campanha aqui da Frontline, que é uma empresa que fabrica uma medicação para proteger os animais de carrapatos. Então, qual foi a sacada que eles tiveram, né, que o publicitário teve aqui? Eles perceberam que esse pátio aí é muito movimentado, as pessoas estão andando para lá e para cá o tempo todo, passam por aí na maior parte do tempo, então eles imprimiram a imagem do cachorro, né, com esse olho fechado aí, com essa expressão, como se tivesse só se coçando. Ele está se coçando, na verdade, ali, a gente pode ver a pata de trás, e as pessoas andando em cima dele como se fossem carrapatos, entrando e saindo, né? Então eu gostei realmente muito dessa. Isso aí gerou um burburinho, saiu em blogs, saiu na mídia tradicional, entendeu? E às vezes até televisão, até jornal comenta, né? E, então, mais uma vez, gastando pouco comparado com as outras alternativas,
conseguiu um impacto tão bom, ou às vezes até melhor, do que teria sido se tivesse gastado mais dinheiro indo para a publicidade nas mídias tradicionais. É claro que a empresa ela pode utilizar as mídias tradicionais para dar um pouco mais de amplificação para esse tipo de campanha, né? Às vezes acontece isso. Mas o espírito da coisa é realmente você fazer usando a criatividade, gastando pouco e tendo muita atitude, tá? Olha esse exemplo aqui, esse aqui é considerado uma das iniciativas de marketing de guerrilha mais bem-sucedidas da história, que foi a Coca-Cola. Ela colocou uma máquina adulterada, né, que quando as pessoas faziam o pedido do refrigerante, saíam mais coisas do que apenas a latinha, né? Então, às vezes saía um sanduíche grandão, né? Saía uma série de coisas. O que é que a Coca-Cola fez? A Coca-Cola filmou essa ação, utilizando até uma câmera propositalmente, né, de baixa qualidade, para passar aquela ideia de espontaneidade, né, das pessoas ali, do movimento, para dizer que não teve muita produção, e essa é a ideia do marketing de guerrilha. E a Coca-Cola foi e colocou isso na internet, e isso teve milhões de visualizações, gastando muito pouco, dando alguns produtos de graça, né, para a Coca-Cola isso não é nada. Ela conseguiu atingir uma infinidade, um mar de gente aí que, para conseguir, mais uma vez, esse mesmo número de espectadores, ia ter que gastar um rio de dinheiro aí nas mídias tradicionais. Eu trouxe aqui para você um exemplo, que esse exemplo é realmente muito barato. Um dentista teve essa sacada, né, de imitar uma gengiva com um dente num poste. Olha como isso é barato, só gastou cartolina. Então aqui a estratégia de guerrilha mais uma vez, né? Você surpreendendo as pessoas, você gastando pouco dinheiro, você chamando a atenção das pessoas, você usando a criatividade, você consegue se destacar da multidão. Imagine se ele fosse apenas mais um para colar aquele posterzinho, né? Aquele papelzinho que o pessoal cola aí de anúncio, que fica perdido na multidão. Inclusive, presta atenção aqui. Uma das grandes características da estratégia de guerrilha aplicada ao marketing é justamente a busca que o estrategista, né, faz para se diferenciar totalmente dos demais. Quando a gente tem ali em um determinado momento em que os meios de publicidade já estão muito saturados, há uma disputa muito feroz, todo mundo fazendo a mesma coisa, tentando se superar, mas sempre fazendo a mesma coisa, até inclusive empresas grandes, como eu mostrei para você, no caso da Coca-Cola, se utilizam do marketing de guerrilha justamente para se diferenciar um pouco de tudo aquilo que está acontecendo, que está maçante, né? Todo mundo anunciando na televisão, todo mundo anunciando agora na timeline do Facebook, todo mundo fazendo a mesma coisa. Então você faz algo diferente do que todo mundo está fazendo para chamar a atenção das pessoas. E esse aqui, para mim, é o melhor exemplo de todos os tempos, tá? Essa aqui é uma empresa chamada Blendtec, né? Em inglês, o liquidificador se chama Blender, e eles são uma empresa pequena de produção de liquidificadores. E o que é que eles fizeram? Eles sempre gravaram vídeos, colocaram no YouTube esses vídeos deles, mostrando como esses liquidificadores têm uma potência alta, né? Então, eles colocam aí iPhone de modelo novo. Ele fala, olha, eu vou aqui mostrar para vocês que o nosso liquidificador é tão bom que ele tritura até iPhone. Então, isso chama muito a atenção das pessoas, porque as pessoas falam, cara, esse cara é louco, o cara vai triturar um iPhone. Então, chama muita atenção, gastando pouco, entre aspas, né? Por você falar, mas um iPhone é caro, professor Vitor. É caro, mas mais uma vez eu trago aqui para você. No caso, para essa empresa, não custa nada. É muito mais barato do que eles pagarem anúncio em revistas, em jornais, ficar pagando, às vezes até digital influencer pode ser até mais caro. Eles falaram, eu prefiro pegar um iPhone aqui, triturar, isso aqui vai chamar a atenção, gerar um burburinho danado. E esses vídeos desses caras já tiveram milhões de visualizações, gastando pouquíssimo. Inclusive, provavelmente essa deve ser a capa do vídeo aí, eu não sei exatamente qual vai ser, mas eu gostaria de colocar alguma coisa relacionada a isso, porque essa ideia foi simplesmente genial, tá? Agora, outra ideia genial que eu vou mostrar para você aqui já mostrando o marketing de guerrilha aplicado na internet, pelos digitais influencers. E essa aqui é um caso que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, tá? Por que feliz e triste ao mesmo tempo? Essa iniciativa ela foi genial. Como é que funcionou? O pessoal do canal Boom, né, antigo canal Boom, que era o canal do Thiago Fonseca, daqui a pouquinho eu já falo uma coisinha sobre ele,
O Thiago Fonseca teve essa ideia de esperar um cara estacionar na vaga de deficiente, né, que é uma puta de uma sacanagem, realmente é algo totalmente anti-sociedade. Ele falou, beleza, já que tá errado mesmo, a população vai apoiar. Quando o cara estacionou, ele encheu o carro de post-it, como você tá vendo aí na imagem, né? E fez a imagem ali do deficiente para dizer, agora você tá enxergando que essa é uma vaga de deficiente, e ele filmou isso. E quando esse cara chegou, ele ficou muito irritado, aí tá mostrando ele tentando tirar os post-its, tudo grudado. No final das contas, né, se você depois encontrar esse vídeo na internet aí, ele até sai com um monte de post-it no carro mesmo, que ele não consegue tirar tudo, né? Tem muito post-it aí. E o que é que eu quero te mostrar de genial nessa ação aqui? Eu vou botar a foto grande aqui de novo. Se você perceber, ó, olha para a árvore, olha para o cara tirando os post-its, depois olha para a árvore, aí tem um cara de branco, né, com a mão no bolso. Ao lado dele tem uma menina já que já tá filmando com o celular. Depois tem um cara de casaco cinza, depois tem outro cara de azul filmando. Outro cara de boné filmando, você chega mais pro lado, tem um cara de preto filmando também. Então, na mesma hora, nessa imagem aqui, a gente vê o poder da estratégia de guerrilha aplicada ao marketing, aplicado à internet, né? Que é o que eu tô falando dos vídeos virais. E esse cara aqui, particularmente, o Thiago Fonseca, ele é, na verdade, né? Só ele que esqueceu isso, mas ele é um gênio da estratégia de guerrilha. Só que não sei por que ele botou na cabeça que tem que falar agora de ganhar dinheiro, de vender sonhos para as pessoas e tá falando um monte de besteira aí na internet, o que me deixa muito triste, porque é um desperdício de talento. Esse cara poderia ser um consultor para grandes empresas, poderia ter aberto uma agência de publicidade sensacional, porque tudo que ele fazia estava viralizando na época, mas agora ele botou na cabeça aí, é porque também ele fazia um pouco de humor, né? Fazia umas pegadinhas, então ele meio que se sentiu incomodado com isso e resolveu dizer que é empreendedor e que agora fica aí falando um monte de besteira, né? Ele fala um monte de besteira, o que para mim é uma pena, porque o cara é um gênio da estratégia de guerrilha, tá bom? E agora para a gente fechar, para você que ficou aqui até o final do vídeo, né? Eu vou aqui fazer um apanhado das principais características desse tipo de marketing, tá? Então veja que a principal característica, com certeza, é o baixo orçamento. Você pode fazer ideias, né, para atrair atenção para um trabalho, para um livro que você escreveu, né, para sua carreira como profissional, para sua empresa, gastando muito pouco, né? Você inclusive vai utilizar mídias não tradicionais, porque se você for para as mídias tradicionais, essa história de baixo orçamento aqui já vai por água abaixo, porque você vai ter que pagar muito caro, tá? Outra característica super importante é o fator surpresa. Então, você sempre vai trabalhar com a quebra de expectativa das pessoas. Seja na área militar, veja que o Homem-Bomba, né, os Vietcongues que saíam do meio das árvores, por isso que ganharam esse apelido, né? O fator surpresa é muito importante na estratégia de guerrilha. Outra coisa é alto impacto. Você vai fazer uma ação ali gastando pouco, mas justamente por surpreender as pessoas, você vai gerar um alto impacto, tá? Então, muitas vezes você vai fazer algo ali isoladamente que até as mídias tradicionais, as grandes emissoras de televisão vão até falar um pouquinho sobre aquele momento que tirou as pessoas da rotina, né? Cara, escuta o que eu tenho para te falar aqui. As pessoas estão doidas para sair da rotina. Ninguém aguenta viver esse dia a dia de casa e trabalho. As pessoas ficam felizes quando a gente oferece algo diferente para elas. Por isso que elas ficarão felizes também em compartilhar. E os grandes meios, né, de comunicação também gostam de compartilhar essa coisa inusitada das pessoas parando na rua para ver uma coisinha diferente, tá? Outra característica é que você, como você não gasta muito dinheiro, né, você investe muito mais em criatividade e você precisa ter um autoconhecimento de psicologia. Você vai usar estratégias pelo seu conhecimento da psicologia humana, né? Então, como eu acabei de dizer para você, o ser humano gosta de novidades, o ser humano gosta de ser surpreendido, né? Então, você precisa ter o conhecimento das pessoas para as quais você quer levar a sua mensagem,
com o marketing de guerrilha ou a estratégia de guerrilha. No caso do terrorismo, o terrorismo conhece muito bem a psicologia humana. Olha só aqui, o Osama Bin Laden, ele sabia que o americano, de modo geral, ia começar a ficar com muito medo do terrorismo. Então ele sabia que isso iria desmoralizar o governo. A mesma coisa o Estado Islâmico, tá? Então o Estado Islâmico chegou ao ponto de filmar as execuções no YouTube, colocar no YouTube. Então veja que essa foi uma jogada, infelizmente, tá? Mas infelizmente foi uma jogada muito inteligente. Porque quando você coloca uma execução no YouTube, você obriga os meios de comunicação a noticiarem isso. Então você está dando ainda mais publicidade ao fato que você quer ali utilizar para causar medo e para desmoralizar os governos. E por que os meios de comunicação são obrigados a noticiar esse fato? Porque, pô, se eles não noticiarem, o povo vai falar, vocês estão ignorando a morte das pessoas? Então eles ficam de mãos atadas e são obrigados a noticiar, entende? Então, a psicologia, o fator psicológico, ele é muito importante na estratégia de guerrilha. Claro que eu falei aqui de um exemplo de um mau uso do conhecimento da psicologia, mas se você usa isso para o bem, né, você quer fazer uma surpresa para as pessoas, dar um presente que uma pessoa não espera, né? Eu lembro que uma pessoa gravou um vídeo tipo assim, eu dou abraço grátis, né? Então veja que você está aqui trabalhando muito fortemente no fator psicológico. E por fim, né, tem uma questão muito da interatividade, aqui falando especificamente do marketing, mas também na área militar, se você parar para pensar, também tem um pouco disso, tá? O que eu quero dizer aqui é que eu estou falando que existe muito uma ação cara a cara, frente a frente. É diferente de um marketing que você publica na televisão de forma fria, longe das pessoas. Você não pode ter contato com nenhum ser humano, né? Lembra que eu falei aqui que a Coca-Cola, inclusive, utilizou uma câmera de baixa resolução? É justamente para mostrar essa proximidade, né? Para como se fosse uma outra pessoa, um outro consumidor com equipamento disponível dele, né? Filmando aquela ação para dar uma sensação de maior intimidade ali e de maior proximidade, tá bom? Então fico por aqui, deixo um grande abraço para você. Agora eu queria te lembrar uma coisa, se aqui no YouTube, o YouTube disponibilizou um botãozinho chamado Valeu, que você pode fazer doações agora para os vídeos que você considerar que trouxe conteúdo que de alguma forma vai acrescentar para você, tá? Então aqui no meu canal o YouTube já habilitou, já me ofereceu esse recurso. Então se você quiser fazer uma doaçãozinha, eu não sei nem se tem valor mínimo, eu acho que não, você é só apertar nesse botão, tá bom? Fico por aqui, deixo um grande abraço e até o próximo vídeo.